Olá, meu nome é Eressa Rios, sou arte educadora e mergulhando um pouco mais nesse universo da arte urbana, da relação da arte com a periferia, eu resolvi trazer para vocês hoje um artista, algumas de suas obras que aborda essa temática, traz isso para o seu trabalho e lança um olhar bem peculiar da relação da arte com o mundo, da arte com o urbano, da arte com o periférico, com as periferias. O nome dele é Jean René, mais conhecido como JR, é um artista urbano francês que nasceu no dia 22 de fevereiro de 1983 e que tem o seu primeiro contato com a arte urbana através do grafite, mas logo em seguida ele tem um encontro com a fotografia, ele se intitula fotógrafo atualmente e é muito conhecido pelo seu trabalho de produção de grandes posters que ele registra através de fotografias e espalha em espaços públicos, em muros, em fachadas de casas, realiza instalações em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, e eu vou contar um pouquinho mais do trabalho desses artistas para vocês nesse vídeo. O contato do JR com o universo da fotografia começa desde já muito jovem, com 17 anos, ele já produz as suas fotografias e começa a fazer reproduções, cópias, xerox dessas fotografias em diferentes escalas, desde cartazes menores até reproduções maiores, e ele começa a espalhar, né, colar essas cópias, essas reproduções pelos muros e paredes da cidade de Paris, produzindo esses pôsteres artísticos de tamanhos variados, que são colados nos espaços públicos e que a gente conhece como lambe-lambe, que é essa intervenção artística no espaço urbano, que é uma das linguagens da arte urbana contemporânea. Com o amadurecimento do seu trabalho, em 2004, o JR cria uma série chamada Retratos de uma Geração, que consiste em diversos retratos que eram colados nos muros e paredes da cidade de Paris. O projeto retratava uma juventude marginalizada, periférica, que estava denunciando naquele momento a extrema violência policial. E esses retratos eram colados justamente nos bairros mais ricos de Paris, onde essa mensagem possivelmente não chegaria, colocando essa fala e esses jovens num lugar de protagonismo. E na outra ponta da produção das obras do JR, um artista conhecido por transformar os ambientes urbanos, ele faz desaparecer a famosa pirâmide do Louvre, de Paris. E ele faz isso através de uma instalação gigante, como vocês podem ver aí na imagem, que dependendo do ângulo de visão dos visitantes, a construção se confunde com o prédio histórico que abriga o Museu do Louvre, que fica atrás dessa pirâmide, e isso acontece graças a um efeito de ilusão de ótica. Mas o trabalho do JR que eu quero destacar aqui para vocês hoje, que me fez trazer esse artista para a gente falar sobre ele nesse vídeo, é o trabalho que ele realiza aqui no Brasil, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, que é a favela mais antiga do Rio de Janeiro, tem mais de 120 anos. E ele vem para o Brasil em 2008, vai para o Morro da Providência, como parte de um projeto que ele já estava realizando em outros países, como a Libéria, o Quênia, que se chamava Mulheres São Heroínas, e ele chega num momento que, semanas antes, 3 jovens haviam sido assassinados, na verdade, por uma ação arbitrária, em que militares sequestraram esses meninos e entregaram eles para a facção rival, e, obviamente, eles foram assassinados. Então, aqui no Brasil, o JR resolve lançar esse olhar para essas mulheres mães, avós, que perderam seus filhos, seus netos ou parentes para a violência policial. Essa intervenção, essa instalação fotográfica consistia em fotografar essas mulheres, mães, avós que perderam, né, seus filhos, netos ou familiares para a violência policial e fixar em forma de lambe-lambe essas fotografias e suas reproduções em grandes dimensões e variadas dimensões nas fachadas e paredes das casas da comunidade, interferindo e intervindo na estética da favela, bem como do olhar que se tinha desde o asfalto quando se olhava para a favela, como uma forma de dar voz a essas muitas vozes historicamente silenciadas. Por conta disso, a partir do momento em que o trabalho do artista pôde ser visto do asfalto rico da cidade, o Morro da Providência começa a ganhar espaço nas manchetes dos jornais, mas para falar de algo que é além da violência e da miséria. E um dos ícones da instalação fotográfica na favela é essa imagem da Benedita Florence Monteiro, de 68 anos, que foi estampada sobre a escadaria que leva os moradores até a parte mais alta do Morro da Providência, conhecido como Largo do Cruzeiro. Ela é a avó de David da Silva, de 24 anos, um dos 3 jovens mortos.
A ligação do JR com o Brasil vai para além dessas instalações fotográficas, porque desde 2008 ele mantém um projeto social no Morro da Providência, chamado Casa Amarela, que acontece nessa casa de 3 andares, que funciona como uma escola, um espaço onde as crianças e adultos da comunidade têm acesso a aulas de culinária, fotografia, arte, inglês, francês, dança, música, entre outros conhecimentos. No ano de comemoração dos 10 anos do projeto, foi instalado uma estrutura em formato de lua crescente no topo da casa, que acabou se tornando o ponto mais alto da favela, e esse local serve de mirante e também de alojamento para os artistas e convidados que vão para a Casa Amarela oferecer suas aulas e suas oficinas para as crianças da comunidade. Em 2016, durante as Olimpíadas, e por causa dela, o JR também esteve no Brasil para fazer algumas intervenções relacionadas ao tema olímpico e no alto de alguns prédios da cidade. E é interessante mencionar que o JR fez uma parceria com os grafiteiros Os Gêmeos na direção de arte de um trabalho de um famoso rapper americano, Pharrell Williams, que resultou na capa do vinil do artista e numa escultura em formato de boombox, como vocês podem ver aí na imagem. E a próxima imagem é uma intervenção do JR numa favela no Quênia, como parte do projeto que ele fez também aqui no Brasil, Mulheres São Heroínas. E para não deixar de falar de outras obras do artista que geraram polêmica e intenso debate em várias partes do mundo, não só no campo da arte, eu trago essa instalação feita na fronteira dos Estados Unidos com o México, que é a foto de um enorme bebê mexicano de cerca de 20 metros, que é colocada sobre o muro como se ele estivesse espiando, né? Uma crítica à existência desse muro separando esses dois países. O JR, nessa linha, junto com a sua equipe, também organizou um piquenique na fronteira entre os Estados Unidos e o México, de forma que parte do piquenique acontecia de um lado do muro e outra parte do outro lado, mas formando uma única imagem de 2 grandes olhos, como vocês podem ver aí na imagem. A próxima imagem é do projeto Face a Face, que o JR considera a maior exposição ilegal que ele já realizou, que, como vocês podem ver, o artista fotografou israelenses e palestinos com a mesma profissão e colou seus rostos frente a frente no muro que separa os dois países que estão envolvidos há décadas em conflitos. Taxistas, professores, todos eram muito parecidos e falavam praticamente o mesmo idioma. E essas imagens colocadas ali causaram bastante polêmica. E para encerrar, eu trago uma instalação feita pelo JR em 2014, a convite do balé da cidade de Nova York, em que ele fotografa os bailarinos, os dançarinos interagindo com papel, o material base do seu trabalho, criando um olho gigante, que é a base das suas obras e a marca do artista. JR continua até os dias de hoje produzindo e espalhando suas obras pelas ruas da cidade de diversos países no mundo, intervindo nos espaços da cidade, transformando os ambientes urbanos, provocando polêmica e nos fazendo refletir sobre o papel da arte no mundo e na sociedade. Hoje eu vou ficando por aqui, lembrando que na legenda do vídeo tem um link para um material complementar com texto, imagem, as fontes de pesquisa. E fiquem ligados, porque no próximo vídeo eu vou fazer a proposta de uma atividade prática em torno dessa temática que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Então fiquem ligados que o próximo vídeo vai estar bem legal, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.